Bom, nós vamos tratar agora do problema 6 da lista de exercícios, que fala sobre as formigas de jardim. Então, o problema ele descreve a forma como as formigas organizam as suas trilhas de maneira que duas trilhas têm um ângulo de 60 graus entre si. Sendo assim, ela consegue sempre saber se está se movendo na direção do formigueiro ou o contrário. Se ela se move na direção do formigueiro, ao chegar no entroncamento, ela percebe apenas uma trilha com um ângulo pequeno em relação à direção em que ela se move. Caso contrário, se ela estiver se afastando do formigueiro, em cada entroncamento ela encontra duas trilhas, uma à direita e outra à esquerda da direção em que ela se move. Bom, entendido isso, o problema ele propõe uma sugestão de trilha e nos pede para poder calcular o deslocamento de uma formiga que se move desde o ponto A até o formigueiro. Então é esse o problema que a gente vai tratar aqui. O primeiro passo para resolver o sistema é escolher um sistema de referência. Fica mais fácil se nós escolhermos um sistema em que pelo menos um dos eixos é alinhado com a direção de uma das trilhas. Vamos escolher, por exemplo, um sistema de tal forma que o eixo Y desse sistema seja alinhado com a trilha H. Então nós sabemos que H faz 90 graus com a horizontal. Nós podemos também traçar os vetores que representam os deslocamentos da formiga sobre cada uma dessas trilhas. Então os vetores H, I, V e W. Então as setinhas representam os sentidos desses vetores. O próximo passo é então encontrar a direção desses vetores. Traçamos aqui algumas linhas pontilhadas que representam as direções das trilhas e observamos o ângulo que essas trilhas fazem com relação a essas referências. Essas linhas pontilhadas paralelas aos eixos de referência ou alinhadas com alguma das trilhas. Então, por exemplo, nós podemos perceber que a trilha H ela faz um ângulo de 30 graus com relação à direção da trilha I. Como a trilha H é perpendicular à direção X, que é a direção horizontal, então a trilha I faz um ângulo de 60 graus também com a horizontal. Obviamente que no sentido negativo, então esse ângulo, quando formos utilizá-lo nos cálculos, vai entrar com menos 60 graus. Mas agora vamos representar só o módulo, nas contas a gente coloca os sinais. Se traçarmos uma pontilhada alinhada com a trilha V, nós percebemos que o ângulo que existe entre a pontilhada vermelha, horizontal, e essa pontilhada azul alinhada com V é igual a 90 graus. Se esse ângulo é igual a 90 graus, então o ângulo que a trilha I faz com essa pontilhada azul é também igual a 30 graus. Sendo assim, a trilha J só pode estar a 30 graus da trilha I, visto que o ângulo entre elas deve ser de 60 graus, pela forma como as formigas constroem as suas trilhas. Como a trilha V é perpendicular à horizontal, a trilha J só pode fazer um ângulo de 60 graus com relação à horizontal, o eixo X. Dessa forma, nós podemos prosseguir e encontrar a direção da trilha W. E aí nós percebemos que ao traçar uma pontilhada da direção de W, nós verificamos o ângulo de 30 graus com relação à trilha V. E, obviamente, outros 30 graus com relação à trilha U. Sendo assim, o ângulo que a trilha W faz com relação à vertical, ou seja, a direção da trilha V, é também de 30 graus. Então, só para formalizar, e para a gente poder não esquecer, vamos anotar aqui os ângulos verificados para cada uma dessas trilhas. Agora sim, incluindo os respectivos sinais. Então, a trilha H está alinhada com o eixo horizontal, só que ela está alinhada no sentido para baixo, contrário à direção positiva do Y. Então, a sua direção é de menos 90 graus. A trilha I, menos 60 graus, porque ela também está alinhada para baixo, ou seja, o ângulo é medido no sentido anti-horário, ou melhor dizendo, no sentido horário, que é negativo. A trilha V tem a mesma direção que a trilha H, menos 90 graus. E a trilha W
tem uma direção que pode ser obtida somando-se os 30 graus que ela faz com a vertical, só que a vertical faz outros 90 graus com a horizontal. Então a trilha W está a menos 120 graus da direção horizontal. Sendo assim, nós podemos agora decompor os vetores que representam os deslocamentos em cada uma das trilhas. O vetor H, por exemplo, pode ser decomposto como 2, que é o módulo de todos os vetores, porque o deslocamento é sempre igual a 2, vezes o cosseno de menos 90 na direção I, mais 2 seno de menos 90 na direção J. O mesmo acontece para a trilha I, só que com um ângulo de menos 60 graus. Para a trilha V, com um ângulo de menos 90 graus. E para a trilha W, com um ângulo de menos 120 graus. O padrão é o mesmo porque, lembrem-se, nós estamos trabalhando com ângulos que são medidos com relação à horizontal. Bom, se eu conheço os deslocamentos em cada uma dessas trilhas, o deslocamento total pode ser obtido pela soma de todos esses pequenos deslocamentos. Então nós percebemos que o deslocamento pode ser dado pela soma dos vetores H, I, V e W. Então nós podemos anotar os valores desses vetores, separando as direções I e J, e nós obtemos a seguinte expressão para o vetor D, que representa o deslocamento desde o ponto A até o formigueiro. Agora nós podemos realizar alguns cálculos aqui e eliminar alguns termos, tendo em vista que o cosseno de menos 90 graus é igual a zero, que o seno de menos 90 é menos 1, que o cosseno de 60 é meio, que o cosseno de 120 é menos meio, que o seno de menos 60 é menos raiz de 3 sobre 2 e que o seno de menos 120 é menos raiz de 3 sobre 2. Sendo assim, o vetor D ele fica com as seguintes componentes I e J, que podem ser simplificadas. Então, ao simplificar essas operações, nós ficamos com 0 na direção I, ficamos com menos 4, menos raiz de 3 na direção J. Aliás, menos 2 raiz de 3 na direção J. O que nos dá, se fizermos esses cálculos, um deslocamento de menos 7,46 na direção J. Então nós obtemos um deslocamento que tem um módulo que pode ser calculado como sendo a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais menos 7,46 ao quadrado, que dá 7,43 centímetros. A direção pode ser obtida fazendo-se o arco tangente da componente y sobre a componente x, que nesse caso dá infinito, ou seja, não existe. Os ângulos para os quais a tangente não existe são 90 e menos 90 graus. A resposta correta nesse caso é menos 90 graus, tendo em vista que a componente y é negativa. Se fosse positiva, seria 90 graus. É isso.